29 de novembro e 10 de dezembro, a Embrapa Soja e o Instituto de Desenvolvimento Rural vão promover o Giro Técnico da Soja em 16 municípios do Paraná. Para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Edivan José Possamay, coordenador aí estadual de programas de grãos sustentáveis. Boa noite, Edivan. Seja bem-vindo aqui conosco. Boa noite, Marcelo. É uma satisfação, um prazer a gente estar aí conversando com vocês. Bom, fala pra gente como é que vai ser esse evento aí tão importante, de que maneira ele pode incentivar os nossos produtores, um momento que a gente está precisando realmente de muita energia, né? Então, Marcelo, o Paraná é uma referência na produção de grãos no estado, né, no Brasil como um todo, e a gente vem fomentando essa questão das boas práticas agrícolas, que é trazer o conhecimento que já foi desenvolvido, que foi pesquisado, e levar isso para os agricultores. Essa é a função nossa enquanto Instituto de Desenvolvimento. E o Giro Técnico é uma oportunidade, então, de estar aproximando o pesquisador, no caso, a Embrapa Soja, junto com o agricultor, que é quem precisa dessa tecnologia. Então, esse evento ele visa aproximar esses elos importantes, né, que é a pesquisa, a extensão e o produtor, que é o objetivo final, para que a gente consiga discutir com ele as boas práticas na produção da soja, né? A soja é um ativo econômico importante para o Brasil, né, e para o Paraná. Nós estamos num momento onde a gente está vendo a alta dos custos dos insumos, né, necessários para a produção agrícola. Isso tem afetado sobremaneira aí os agricultores, e essas boas práticas ela consegue trazer dois vieses que a gente diz muito importante para a agricultura, que é a redução do custo de produção sem impactar na produtividade, então isso aumenta a rentabilidade do produtor e, como consequência, como a gente já tem um trabalho histórico, né, na Embrapa, junto com o IDR, nós temos visto que é possível reduzir o uso de agrotóxicos também, isso causa um menor impacto ambiental. Então, juntando essa parte que aumenta a rentabilidade do produtor e reduz o uso de agrotóxico, ou seja, o econômico e o ambiental, isso está se tornando uma prática cada vez mais demandada pelos agricultores. É muito bom, né? Até porque a gente sabe que durante todo o evento da COP26 foi estabelecido, né, que a gente tem que cumprir essas metas. E os nossos produtores brasileiros têm experiências fantásticas, né, neste sentido. Aí eu gostaria que você explicasse para a gente as diferenças entre, por exemplo, o manejo integrado de pragas e o manejo integrado de doenças. Como é que funcionam essas duas situações aí? Então, Marcelo, de modo assim, a gente preconiza o manejo integrado, que é você trazer essas tecnologias que são validadas, pesquisadas, né? A maioria dos agricultores, de modo geral, fazem aplicações calendarizadas, tanto de inseticida quanto de fungicidas, né, para combater as pragas e as doenças que podem reduzir a produtividade dele. Ou seja, em muitos casos ele aplica ou muito cedo, sem ter a necessidade, ou muito tarde, que já afeta a produtividade. Então, o manejo integrado, ele visa racionalizar o uso dos insumos, né? Em muitos casos, isso acaba dispensando, inclusive, o uso, né? Esse trabalho, por exemplo, que a gente vem fazendo, que são em torno de 250 propriedades de referência, que agricultores que adotam essas boas práticas para depois a gente replicar para os outros, 16% desses agricultores, na última safra, não precisaram aplicar inseticidas, né? Enquanto o agricultor, se ele adota um manejo calendarizado, aplicações com dias dentro de uma escala do calendário, ele acaba aplicando sem a necessidade, né? Isso vem muito de encontro, então, com esse manejo do ambiente, de uma agricultura mais ecológica, respeitando essas questões naturais. Então, tem tudo a ver com essa discussão ambiental que tem hoje, né? Além disso, a gente tem discutido muito forte, novamente, a questão do manejo dos solos, né? O solo é a base da agricultura, ele é responsável por fazer todo o ciclo da água, então tem uma importância, e do ponto de vista ambiental, hoje está muito em voga a discussão da importância dos solos como um dreno de carbono. Então, se tu tiver uma agricultura sendo praticada com esses bons conceitos, com essas boas práticas,
Ao invés de ser um emissor de carbono, a gente passa a ser um dreno de carbono, e isso ajuda a gente a cumprir essas metas junto à COP que foram estabelecidas aí nessas últimas semanas. Ajuda e o produtor, claro que tem essa responsabilidade de melhorar cada vez mais o ambiente, né? E o sistema produtivo também fica mais eficiente, mais produtivo e, como você falou, gera aí um lucro para o produtor rural e, ao mesmo tempo, aquela questão da responsabilidade do meio ambiente, né? Diante dessa questão, eu gostaria que você falasse para a gente como é que, então, esse sistema produtivo tem evoluído nos últimos anos, já que a gente tem diferentes tipos de clima em várias regiões aí do Brasil e cada região em específico tem que adotar sistemas, né, diferentes, até mesmo do plantio, da própria colheita, e aí entra essa questão do manejo que é muito importante dentro disso tudo, né? Correto, Marcelo. Acho que o Brasil é muito grande, é um país continental, né? O próprio Paraná, onde a gente tem atuado, ele tem várias questões climáticas diferenciadas, né, que exigem. A gente tem um clima de mais de altitude, que é um clima mais indo para quase um clima temperado, e nós temos uma transição para o clima tropical, né? Então, a gente tem aí uma diferença muito grande de climas, que permite, ao mesmo tempo, adotar várias estratégias, tanto no manejo de pragas, no manejo de doenças, quanto no manejo de solos, né? O que eu tenho visto assim como muito importante em todo esse processo é a aceitação e a entrada do agricultor que passa a se profissionalizar dentro desse ambiente da produção de grãos no Brasil. Ele começa a ter essa leitura da importância do ambiente, das discussões externas, por exemplo, a história ambiental, essas questões que acaba tendo uma importância para a produção e ele acaba incorporando isso, e ele passa a adotar, claro, junto aí com a assistência técnica, com os pesquisadores, mas o agricultor tem demandado cada vez mais esse tipo de tecnologia, né? A gente tem visto que, por exemplo, essa história da agricultura, o ideal é que todo mundo tivesse uma agricultura mais orgânica, sem a necessidade de uso de agrotóxicos, uma agricultura mais limpa, né? Mas isso são etapas a serem vencidas. E esse trabalho que a gente faz na parceria aqui no Paraná, e tem o Senar Paraná também aqui, que é muito forte, é nosso parceiro, essa interação que ocorre tem proporcionado aos agricultores começar um processo de transição de uma agricultura mais insumistas e aí, claro, com toda a questão dos resíduos ambientais que isso pode causar, para uma agricultura mais limpa, mais sustentável, né? Então, a gente deixa um pouco aquela história de somente discursar sobre a agricultura sustentável e começa a colocar isso a campo, né? E então, o manejo integrado de pragas, o manejo integrado de doenças, né, que são hoje as moléstias que podem comprometer a produtividade do agricultor, elas acabam sendo incorporadas no dia a dia do agricultor. E só para dar um exemplo aqui, no caso do manejo de pragas, o agricultor ele passa a identificar o que é um inseto praga na sua lavoura e também um inseto benéfico, que é um inseto que vai controlar o inseto praga. Então, essa dinâmica de entender essa nova agricultura, o agricultor tem incorporado. E a gente tem percebido que os agricultores têm aumentado a procura por esse tipo de atividade, por essa postura no sistema de produção, né? E isso vale tanto para um agricultor do sul do Brasil, como para um agricultor do norte. Esses princípios do manejo integrado, eles são básicos e podem ser adotados em cada região, com as suas nuances, né? Cada região com algumas particularidades, mas os princípios básicos são sempre os mesmos. Muito bem, Edivan, bem rapidinho, está muito legal a nossa entrevista, mas o tempo também está estourando. Eu gostaria que você falasse aí para os nossos produtores assinantes que estão nos assistindo, como é que eles fazem para participar aí do giro técnico? Eles procuram aí as casas das agriculturas, os escritórios de desenvolvimento rural, de que maneira eles podem participar aí dessa ação? Então, são 16 municípios que nós vamos estar promovendo esse giro, né, a partir da semana que vem, a partir do dia 29, né, e vai até o dia 10, né? Então, são 2 semanas que a gente estabeleceu 2 roteiros. Esses roteiros estão disponíveis na página do IDR Paraná e da Embrapa Soja, quem quiser pesquisar lá tem, e as informações dos detalhes, aonde são em cada município, elas podem ser conseguidas junto aos escritórios locais do IDR Paraná. Então, a página www.idrparaná
Lá você vai encontrar essas informações e todos os agricultores que têm o interesse de entender um pouco melhor sobre essa prática, sobre esse manejo integrado de pragas, doenças, é bem-vindo para o evento e vem aqui, vamos discutir pesquisa, extensão e também agricultores que já praticam isso, para que a gente tenha aí uma agricultura mais sustentável. Certeza, esse sempre é o objetivo, né, Edilvan? Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Agronoite e um excelente final de semana para você. Valeu, obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Tenham todos uma boa noite e os agricultores que nos acompanham, uma boa safra. A gente que agradece.